Santana, enfim. Como a Denise falou, a gente adotou esse modelo por conta da pandemia de se conectar com cada um de vocês com temas diversos, né, durante esse período através dessa ferramenta virtual, e tem dado muito certo, né? A gente tem essa proposta de estar sempre conectado com o nosso ecossistema, com nossos parceiros, com nossos clientes, para que a gente possa trocar experiência, para que a gente possa compartilhar um pouquinho do que a gente está vendo, do que a gente imagina que é bom para o futuro das empresas, para os negócios e para o mercado. Tá? Hoje nós vamos falar sobre agro. Essa é uma iniciativa que a CEAL tem olhado já há algum tempo, e vocês vão entender o porquê a gente tem olhado isso há algum tempo. O Santana vai contar um pouquinho das iniciativas e tecnologias nossas. A gente tem feito um esforço grande na direção desse segmento com o Yasu, que é um parceiro antigo nosso. Ele também vai contar um pouquinho sobre a empresa dele e como que tudo isso se conecta. Tá? A CEAL é uma integradora de sistemas. A gente está nesse mercado, não nesse mercado, mas no mercado há mais de 30 anos. É uma empresa 100% brasileira e sempre teve como foco a captura de dados. Né? A captura de dados, a transferência desses dados capturados e a conexão desses dados a sistemas de gestão ou sistemas de análise dos mais diversos que vocês podem imaginar. Então, esse sempre foi o nosso DNA, e fazer tudo isso com mobilidade, né? Sempre da forma mais móvel possível. E isso tudo faz sentido para a gente. A gente atua em vários mercados, né? Varejo, indústria, e no agro, que vem cada vez mais se transformando, se digitalizando. Essa nossa experiência ela acaba fazendo cada vez mais sentido, né? A capacidade de capturar essas informações, capturar esses dados e entregar para que se façam análise dele através de software, sistemas de BI, de inteligência artificial, que é um pouquinho do que vocês vão ver hoje aqui. E por isso também que a gente tem essa parceria grande com a IMAI. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Espero que a gente aproveite o dia de hoje aqui. A Denise já explicou um pouquinho da dinâmica, cada um vai explicar. Alguns vão ter materiais ilustrativos aqui, né? Apresentações para compartilhar dados com vocês. E no final a gente vai estar aberto a perguntas e respostas dentro do espaço de tempo que a Denise organizou aqui o evento, tá? Então, bem-vindo todos, boa tarde. Quem que é o próximo dele que vai se apresentar um pouquinho? Yasu, por favor. Está no mute. Estou no mudo aqui. Boa tarde a todos. O Wagner já antecipou um pouco da minha apresentação. Eu sou CEO da IMAI Empresas, também sou professor convidado pela Fundação Dom Cabral. Nossa especialidade em operações envolve levar soluções em tecnologias emergentes, inteligência artificial. Já fazemos isso há 15 anos para operações logísticas, de manufatura e de movimentação de produtos. E agora também, né, pelos mesmos motivos aí que o Wagner salientou, estamos engajados nessa parceria para levar soluções também para o agronegócio. Perfeito, obrigada. Otávio, por favor, se apresenta para a gente. Boa tarde a todos, é um prazer. Obrigado, Wagner, Carlos, Denise, aí pelo convite em nome da CEAL. Bom, eu sou agrônomo, filho de produtores rurais, aí já há algumas gerações, nasci no campo praticamente, e segui o rumo um pouco diferente, que foi aqui no trabalho com economia, estratégia dentro de entidades aqui que representam os produtores rurais, e recentemente estou nesse desafio aqui do AgriHub, né, conduzindo uma mais nova entidade do sistema FAMATO aqui no Mato Grosso, né, fica em Cuiabá, onde a gente faz justamente um trabalho de entender quais são os desafios do campo aqui do nosso estado, buscar soluções através aí de startups e a partir daí também incentivar os empreendedores, ajudar em processo de aceleração de startups e toda a comunidade de empresas do ecossistema. Então, é um prazer
falar com esse grupo, né, que não está tão perto, mas que com certeza tem muito para contribuir com o agronegócio e oportunidades imensas para esse que é um dos principais setores do país. Obrigada, Otávio. Santana, por favor. Bom, obrigado, Dê. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a participação de todo mundo essa tarde. Meu nome é Carlos Santana, eu sou diretor comercial aqui de São Paulo. Além disso, tenho a responsabilidade de uma ABU voltada à IoT dentro da CEAL. A ABU é uma unidade de negócios voltada a entregar soluções ponta a ponta, como o Wagner falou bem, no sentido de capturar o dado e disponibilizar esse dado para ser consumido da forma mais confiável possível, com o menor nível de interferência possível e, na medida do possível, também em tempo real. A gente vai falar um pouquinho mais para frente do que está sendo feito em termos de trabalho aqui com a ABU de IoT para o agronegócio. É um prazer fazer parte desse bate-papo com vocês. Espero que seja bastante produtivo. Obrigada, Santana. Bom, para a gente começar então, Otávio, você preparou aí uma apresentação para nos dar um panorama do agronegócio no Brasil, certo? Compartilha com a gente. Estamos vendo, só está no mute. A apresentação certa agora, Denise? Sim. Maravilha. Bom, beleza. Então, o objetivo da minha fala é realmente trazer um pouquinho do panorama do agronegócio e também como tá o movimento atual, aí, a onda da agricultura digital no momento aí, por parte dos empreendedores e dos investidores. Então, o Brasil, muita gente sabe, né, a importância do agronegócio para a economia interna, mas a nível mundial a gente tem aí uma relevância extremamente alta. Então, a gente produz, somos os maiores produtores de café e de suco de laranja, somos o segundo maior produtor, né, de carne bovina, soja, aves e cana-de-açúcar, apesar de que aí soja estamos ano sim, ano não, na liderança, brigando com a liderança com os Estados Unidos. O que eu posso afirmar é que o Brasil se consolidou como o maior exportador dessas commodities aí. Então, soja, aves, bovinos, suínos, suco de laranja, né? Enfim, isso realmente aí, quando a gente fala de mercado internacional, o Brasil se destaca. E aí, lógico, né, com um PIB importante, representando mais de 20% do PIB nacional. Esse ano, a expectativa é que essa participação aumente ainda mais, já que a maioria dos setores da economia tiveram um decréscimo, enquanto que o agronegócio se manteve estável, cresceu, teve uma receita maior também, com o aumento do dólar, com o contexto internacional, e aí a gente, sem dúvida, deve ter um crescimento aí também da participação do setor na economia. Na balança comercial é aquilo, se a gente tem uma relevância na produção, na exportação, essa relevância é maior ainda, né? E ela é tão importante para o Brasil que, olha só, se vocês olharem aqui esse gráfico, né, a barra verde é o saldo da balança comercial do agronegócio e a cinza é o saldo da balança dos outros setores da economia. Então, entra ali indústria, minério, serviços, etc. Basicamente, né, a gente gostaria que todos fossem positivos, mas o saldo nacional só é positivo graças ao agronegócio. Então, isso mostra a relevância do setor hoje na economia, e se a gente está vendo o dólar aí entre 5 e 6 reais flutuando aí na pandemia, se a gente não tivesse o setor aí segurando essa balança e o câmbio através das exportações, a gente teria, sem dúvida, uma situação ainda mais crítica para o nosso país. Enfim, o crescimento do PIB ele é impressionante, né? Cresce muito,
E aí eu não entrei tanto nos detalhes, mas a gente tem, enfim, uma série de fatores ainda extremamente positivos, né? A gente desenvolveu tecnologia própria, tropical, isso é algum mérito da ciência brasileira, né? E claro que o mundo também contribuindo muito com melhoramento genético, com uma série de defensivos e produtos, mas, enfim, a gente desenvolveu o nosso manejo e hoje a gente exporta para outros países tropicais. E isso fez com que a gente aumentasse tremendamente a produtividade, produzindo cada vez mais uma área menor. Então, o crescimento da área ele ocorreu nos últimos anos, mas o que é relevante é que o aumento da produção foi muito maior, mostrando aí o impacto da produtividade. E o que é interessante, né, eu vou já deixar aqui na parte final esse slide, eu trouxe aqui uma informação do uso do território do estado do Mato Grosso, e apesar de não ser do Brasil, tem essas informações hoje produzidas pela Embrapa, né, pelo menos parte dessas informações. O que é legal é que o Mato Grosso ele está muito parecido com os dados do Brasil, né? E a gente tem aqui no estado, né, uma cobertura da agricultura de 11%, que é essa área amarela. A pastagem, né, ela está nessa área rosa aqui, cobre 25% da área, e aí a gente tem 62% de áreas preservadas aqui no estado, né? Então, 41% do total é preservado pelos produtores, 5% em unidades de conservação e 15% em terras indígenas. E o que é legal de falar, e que talvez muita gente não saiba, é que, assim, hoje existe um grande respeito pela lei ambiental, por tudo que acontece, né? Lógico que tem produtores que são exceção, mas a maioria segue o que é definido e produz de forma muito sustentável. E o mais bacana é que, assim, a gente ainda tem um potencial para crescer muito sem precisar desmatar a área. E como que isso pode acontecer? No Brasil, no Mato Grosso, principalmente, onde mais tem potencial de crescer, mas principalmente aí convertendo pastagens em área agrícola. A área de pastagem do Mato Grosso, ela tem um tamanho quase que do estado de São Paulo inteiro, né? O estado realmente é muito grande. E desse total, que hoje está em torno de 23 milhões de hectares, a gente tem um potencial de conversão agrícola de cerca de 14 milhões de hectares. Hoje, o Mato Grosso produz cerca de 10 milhões de hectares. Então, a gente poderia aumentar aí 140, mais do que dobrar a nossa produção sem precisar desmatar nada, só ocupando as áreas de pastagem. E a pecuária, como fica na ordem do dia? Não, a pecuária tem um potencial de produtividade muito grande, melhorando os índices zootécnicos, né, melhorando a reprodução, melhorando a genética, o ganho de peso e usando técnicas intensivas de produção, né, através da adubação das pastagens, pastagem rotacionado, o uso de confinamentos. A gente acredita que a pecuária vem com uma área em queda, mas mesmo assim uma produção em alta. E é por isso que a gente tem uma estimativa de aumento da produção muito alta ainda. A soja deve passar aqui no Mato Grosso de 32 milhões de toneladas para 50 milhões em 8 anos. O milho, né, ultrapassa, mesmo sendo plantado em segunda safra, na sequência da soja, uma área que é de pouco mais da metade da área da soja, ele tem uma produtividade muito elevada por hectare e a expectativa é que lá em 2028 a gente vai produzir mais milho aqui no nosso estado do que soja, agregando valor também. Hoje a gente produz etanol de milho aqui, tem muita coisa interessante acontecendo. E a produção de carne, né, mesmo com a área diminuindo, aí a gente tem uma expectativa, um aumento aí que é de quase 50% em 8 anos aqui, o que o nosso Instituto de Economia está prevendo.
Então, aqui, rapidamente, para a gente colocar o agronegócio do Brasil, ele também não é perfeito. Então, a gente tem vantagens, vantagens comparativas, né? Que a gente realmente tem aí de forma geral. O nosso país é um país tropical, quente, tem sol o ano inteiro, permite a gente produzir várias safras, tem insumos calcário, temos água, temos um relevo favorável, mas a gente também tem, de maneira geral, principalmente aqui a área de expansão no Cerrado, né? A gente não consegue tirar ela do meio do continente, então a gente vai continuar sempre com esse território longe dos portos, e a gente tem solos também que não tem uma fertilidade natural tão alta, então a gente precisa adubar bastante, apesar de que a gente tem vantagens também, outras características que não só a fertilidade, onde o nosso solo aí sim tem vantagem na parte física, né, que a gente fala, né? E o grande problema nosso, é onde a gente espera aí que não só a tecnologia, mas a regulação melhore, está justamente nessa parte mais competitiva, onde a gente tem a ação do homem, onde a gente pode intervir, né, de maneira fácil, difícil, está aqui. Então, a gente tem escala, a gente tem tecnologia, a gente tem empreendedores, a gente tem um portfólio como coisa positiva, tem um mercado bem considerável, 200 milhões de habitantes, mas a distribuição e, às vezes, um mercado que também não tem tanto poder de aquisitivo, então, por isso ele está em amarelo ali. E aí os desafios que a gente tem que resolver sozinhos aí, logística, burocracia, falta da mão de obra qualificada, principalmente, a parte tributária, insegurança jurídica, né? Enfim, desafios que não só o agronegócio sofre, mas que toda a economia aí passa. E aí a gente tem, lógico, um desafio grande também de fomentar o empreendedorismo e trazer soluções tecnológicas. Essa tendência, através de startups, de desenvolvimento de soluções através de startups, ela é uma crescente forte no mundo. A gente viu aí, no ano passado, 2,7 bilhões de investimentos nessa área. O Brasil começando a figurar aí com a SP Ventures ali entre as 10 maiores, os 10 maiores fundos com portfólio aí voltado para o agronegócio, mas o volume ainda é pequeno. A gente tem 80 milhões de dólares aí aplicados em 2018, né? Isso representa aí cerca de 3% aí do volume que foi aplicado naquele ano. 20 startups, lógico que isso aqui não é uma fase de venture, né? Não pega ali angel nem nada disso, mas já é uma informação bem interessante como benchmark. E ainda assim, o ecossistema que está se desenvolvendo com bastante coisa, né? Então, a gente tem bastante solução já antes da fazenda ali, na parte das empresas que desenvolvem insumos. Dentro da fazenda, quase 400 empresas produzindo soluções tecnológicas, e depois, na fase que vem para frente, aí, até chegando no consumidor, né, o agronegócio, mais de 500 empresas, segundo o Radar AgTech Brasil, né, um relatório mais recente aí do ano passado. E, apesar disso, a gente ainda vê muita oportunidade, tem bastante empresas, mas se a gente for olhar, né, para o mundo, ainda não tem tanto assim, ainda tem pouco investimento e a fase de maturação das startups não está tão avançada e às vezes nem chega a sobreviver para atingir um nível tão avançado. Temos setores onde a gente vê um investimento, claro, mais intensivo, então aqui gestão agropecuária muito tradicional, muita coisa acontecendo, continua acontecendo, sempre aconteceu, né? Coisas interessantes, né? Então, olha aqui, 246 startups falando de alimentos inovadores e tendências alimentares, né? Então, esse número é realmente muito surpreendente. Daí temos aqui plataformas de negociação em marketplace, né? Então, uma onda aqui, 95 e 122, falando muito daquele investimento mais em software, em coisa tradicional, que o investidor conhece, né, que é fácil e é palpável para qualquer um de qualquer setor da economia. Mas falta ainda coisas, faltam investimentos
privados e públicos no hard skills ali, né? Quando a gente entra mais a fundo, usando informações, conhecimento e tecnologias que são mais especializadas e que também demandam aí mais conhecimento por parte dos empreendedores. Então, isso ainda temos bastante coisa para avançar, né? E lógico, né, para boas ideias e pessoas que trabalham bem, o agronegócio é um campo gigantesco. A gente tem diversas cadeias, então, cadeias que são referência no mundo e, sem dúvida nenhuma, um grande potencial para explorar aí esse setor do Brasil. Tá bem? Então, era isso, o panorama geral. Eu acho que eu estourei meu tempo, Denise, me desculpa. Tranquilo, não tem problema. Mas, assim, a gente vai depois bater um papo aqui e trazer mais reflexões. É isso aí. Obrigada, Otávio. E a Su? Bom, a gente já até comentou aqui, o Wagner falou um pouquinho, você também, que a gente vai desenvolvendo, né? A CEL vem desenvolvendo uma parceria com a IMAI, sempre buscando agregar valor pelas empresas que a gente tem passado, especialmente agora falando do agronegócio. A gente tem pensado em uma solução conjunta na qual a IMAI entra com a parte de inteligência de dados e a CEL com o nosso core, que é a integração de soluções. Dentro desse contexto, eu vou pedir para você dar um panorama para a gente da tecnologia no campo. Então, o Otávio nos deu um panorama do agronegócio no Brasil e agora eu peço para você dar um panorama da tecnologia no campo para a gente, por favor. Legal, obrigado. Otávio, eu quero deixar aberto o convite aí, se porventura você quiser complementar alguma coisa no decorrer da minha fala, porque a gente estava tendo um bate-papo bem interessante aí antes da live começar, então se você quiser entrar complementando, fica à vontade para me interromper a qualquer momento aí. Bom, exatamente na esteira aí do que o Otávio falou, né, de soluções para o agronegócio que estão sendo desenvolvidas, é que a gente está estreitando ainda mais a nossa parceria com a CEL, juntando as duas coisas que as duas empresas sabem fazer bem, né, a CEL com a captura, com a expertise em captura de dados, em fazer integração de diferentes plataformas de comunicação e captura de dados, e a nossa de gerar insights através de conhecimento, de inteligência artificial e utilizando o que nós chamamos aí de tecnologias emergentes, né, com aplicações dentro do agronegócio. Isso porque nós percebemos aí nos tempos recentes uma série de soluções pulverizadas no mercado. Eu acho que esse último slide que o Otávio mostrou representa bem isso, né? A quantidade de segmentos, de áreas distintas que as soluções estão se propondo a oferecer, né? Produtos e serviços para o agronegócio, mas um conjunto pequeno de soluções robustas e que atendam o produtor, né? Ou o segmento do agro de ponta a ponta. Então, muitas vezes nós vemos soluções que trazem dados para o produtor, mas ele não consegue levar isso até, por exemplo, a área de plantio, né? Soluções que automatizam a aplicação, né, de fertilizantes, por exemplo, ou que automatizam, ou que dão mais precisão à irrigação, mas, por outro lado, o produtor não tem o dado para parametrizar essas aplicações, né? Então, a gente vê as tecnologias emergindo nesse momento, né? São novas tecnologias, são novos métodos de trabalho. É isso que está dando a base para o que nós chamamos de agricultura inteligente, né? Quer dizer, que permitem que o produtor tenha novas estratégias de cultivo, que estão dando esse horizonte de maximizar o rendimento na produção, de minimizar o uso de insumos, de minimizar o impacto ambiental através da tecnologia e das informações que advêm delas, né? Mas que a grande interrogação nesse momento é como é que eu integro todas as pontas para desenvolver uma solução robusta, né? E dar o direcionamento correto para o produtor. Então, é nesse campo que a inteligência artificial ela entra, né? Porque ela consegue correlacionar
dados que até então, como o Otávio mencionou, né, são dados, não lembro agora se na apresentação durante a nossa conversa, mas são dados que vêm do feeling, né, do produtor, são dados que vêm da experiência dele, de olhar para o tempo e falar assim, esse ano vai ser seco demais, ou então vai ser uma chuva maior do que a gente esperava, ou então vai cair granizo, não vai, qual que é o momento de fazer a colheita, qual que é o momento de fazer determinada aplicação, eu aumento, diminuo a irrigação, e especificamente, né, em que talhão eu faço isso, que manejo que eu dou para cada área da minha área de plantio. Então, tudo isso fica muito na experiência do produtor, com assessoria, algumas vezes, do agrônomo, mas, ainda assim, um grau de incerteza muito grande ali, girando em torno de uma média, né? E isso pode representar consumo demasiado, né, de insumos, de água, de fertilizante, de semente, ou perda na produtividade ali do que está sendo cultivado, ou se a gente estiver falando na pecuária, né, nos níveis de engorda, de aproveitamento do gado, de pastagem, enfim, da cultura que seja, mas a gente está sempre atuando ali nas médias baseadas no feeling e não necessariamente utilizando das informações disponíveis para ter resultados otimizados, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma lâmina que eu preparei. Essa lâmina, ela mostra exatamente esse fluxo que eu tô descrevendo, né? Então, de um lado, nós temos aí as entradas de informações nessa cadeia do agronegócio, que são os inputs, né? Que hoje eles podem vir cada vez mais precisos de diferentes fontes. As principais dela e as mais procuradas no momento são os sensores, né, os processos de sensoriamento, que podem ser eletroquímico, óptico, localização, mecânico, capacitivo, sensores que medem o crescimento da planta, sensores que identificam determinadas características como coloração, pragas, espessura da folha, enfim. Imagens de computação visual, advindas de drone, para identificar coloração, espectro em cada área de plantio, enfim, né? E mesmo análises laboratoriais aí por amostragem de diferentes áreas do lote ou dos animais, né? Então, a gente tem hoje diversas formas de trazer um input com muita qualidade, com dados muito precisos, com dados confiáveis, né? Processar essas informações em uma camada de inteligência para entender como é que essas variáveis, como é que esses fatores aqui que são identificados através desses dados aqui que nós capturamos, como é que esses fatores impactam no crescimento da cultura, no crescimento do animal, na pastagem, ou, por exemplo, nos padrões de pastagem, nos padrões de migração do rebanho pela área de pastagem, né, no caso de animal que é criado livre. Enfim, como é que esses fatores impactam na situação, problema de cada produtor, né? Seja ele do cultivo, seja ele da pecuária, mas como é que esses fatores impactam? E desses fatores, né, os que estão sobre o nosso domínio, né, sobre a nossa atuação, como é que a gente pode gerenciar o impacto desses fatores para maximizar os meus resultados na lavoura, né, ou na agricultura. Então, por exemplo, através desses dados aqui, a gente pode obter insights, através dos dados gerados pelas camadas de inteligência, né, pelos algoritmos de inteligência, a gente pode obter ali respostas para melhorar a irrigação em determinada área do meu plantio, né, a correção do solo com precisão, né, o que especificamente o solo está precisando, qual a minha capacidade de permeabilização do solo. A gente pode automatizar, por exemplo, com o uso desses algoritmos de inteligência, a classificação de produtos, né, que hoje depende especificamente do fator humano, né, do olho de quem tem experiência ali para entender, esse aqui é um produto do tipo exportação, esse aqui é um produto de uma classificação menor. A gente pode utilizar desses dados para entender o melhor momento de colheita. A gente pode utilizar desses dados para
por exemplo, para quem é da área da pecuária, entender se um animal está tendo comportamentos ou está gerando sinais vitais que podem sinalizar que ele está doente ou na iminência de uma doença antes mesmo dele manifestar sintomas ali visíveis, né, para você perceber. Então, isso reduz o custo do tratamento, melhora a qualidade de vida no animal, diminui a probabilidade da doença se espalhar em rebanho. Enfim, como é que eu pego esses dados que eu jogo em uma camada de inteligência, transformo isso em outputs, né, ou seja, em respostas de gestão, né, precisa do meu cultivo, né, da cultura que eu estou trabalhando, e como é que eu aplico isso, como é que eu levo isso para o campo, né? O grande leque aí que nós identificamos muitas vezes está nessa última perna aqui, né, do output para a aplicação. Ah, legal, eu sei que eu preciso corrigir o talhão número tal do meu plantio, mas como é que eu faço essa correção ou esse nível de irrigação chegar precisamente naquele lote que eu estou trabalhando, né? Ou seja, como é que eu integro essas informações com equipamentos autônomos, semi-autônomos, ou com aplicações automáticas, ou enfim, né? Como é que eu faço isso chegar lá e tenho a garantia de que chegou na quantidade, na qualidade e no momento e no momento correto, né? Então, a nossa proposta é exatamente fazer com que esses dados hoje, essas informações que muitas vezes dependem do feeling ali, né, da percepção pessoal, da experiência de quem está envolvido no negócio, que muitas vezes até acerta, mas fazer com que isso seja trazido de forma mais precisa e mais rápido para a aplicação no campo, né? E assim, os benefícios que essas tecnologias estão trazendo para a agricultura são inúmeros, porque a gente pega, por exemplo, um dos grandes temas aí na agricultura, por exemplo, a fenotipagem, ela pode ser totalmente parametrizada com o auxílio de inteligência artificial. E não é um degrau tão longe, não tão distante isso para o produtor, independente do tamanho que seja. A tecnologia está aí. A grande dificuldade do uso da inteligência artificial até os anos recentes sempre foi a inexistência de uma base de dados para você fazer os algoritmos funcionarem. Os algoritmos existem há 50 anos. Agora, com a facilidade e com o baixo custo que a gente tem de capturar dados em todas as áreas, né, e de forma precisa, e correlacionar esses dados, né, quer dizer, você poder, por exemplo, correlacionar dados históricos, meteorológicos de uma estação que está na tua propriedade ou nas proximidades dela, com dados colhidos no solo ao longo ali do período de cultivo, com dados da qualidade do produto, da última colheita, e correlacionar também, por exemplo, com dados laboratoriais colhidos de amostra durante o crescimento aí, e fazer com que o algoritmo entenda isso para gerar para você informações que podem melhorar a qualidade da tua próxima safra, né, e melhorar o valor do produto e diminuir o uso de recursos que você emprega. Quer dizer, isso está mais acessível, isso está acessível como nunca esteve na história dos negócios, né? E aproveitando esse momento que a gente está trazendo essa informação para quem está nos assistindo, né? Reunindo esse time de especialistas aí que pode fazer tudo isso funcionar junto, para fomentar novos negócios aí em cima dessas novas ferramentas para o agronegócio. Bom, eu acho que é isso. Quem é o próximo? Perfeito. Vou só pedir para você tirar a tela para a gente continuar. Santana, conta para a gente como a nossa área de IoT aqui na Cial e a própria Cial, né, enxerga toda essa questão de tecnologia para o agronegócio. Então, vamos lá. O Yasu passou um panorama bem interessante, como a inteligência artificial, como que essa camada de cima de conectar essas informações que foram coletadas podem trazer insight para o negócio. Do lado da Cial, como empresa que é uma integradora e que tem uma trajetória muito longa no mercado brasileiro,
a gente vê basicamente que a automação bem-sucedida é aquela que acaba sendo uma extensão do nível estratégico na ponta. Quer dizer, é automação na camada de execução, é automatizar o campo, é automatizar o armazém, é automatizar a planta produtiva. Isso, de alguma forma, tem que ser um reflexo de uma estratégia maior, de ganho de mercado, o ganho de market share, de aumento de capilaridade, enfim. E o que a gente percebe é que o mercado brasileiro, nas últimas décadas, evoluiu muito nesse sentido, né? Ele amadureceu muito, obviamente respeitando as diferenças de cada segmento, mas no sentido de entender essa tradução, de que a estratégia tem que estar na ponta, na mão do operador. E o na ponta, na mão do operador, a gente acaba calcando os nossos projetos em basicamente 3 pilares, né? Um que é uma boa análise de processo, porque tem um impacto em processo, seja um dispositivo na mão de usuário ou uma máquina totalmente automatizada, que vai precisar de um usuário mais preparado para trabalhar com esse equipamento em campo. Então, a gente fala muito de processo, fala muito das pessoas, né? As pessoas, independentemente do segmento, elas têm que estar abertas à tecnologia, mas às vezes elas não estão preparadas para isso. Então, tem uma quebra de paradigma, uma quebra cultural grande. E não adianta você implementar o projeto, você precisa manter o projeto de pé. Esse projeto ele precisa ser sustentável. O pessoal que usa uma ferramenta na ponta tem que saber que aquilo está trazendo, no fundo, um benefício para ele. E a questão da automação, também, de novo, em qualquer segmento, mas no campo eu vejo isso de uma maneira muito forte, tem uma questão muito importante de inclusão digital, né? De trazer o indivíduo próximo da tecnologia, de usar melhor as capacidades dele. E o último ponto é a tecnologia em si. A tecnologia em si, basicamente, o que a gente vê são 3 componentes dentro desse pacote da captura do dado, né? Um é a captura do dado por si, que, como o Yasu falou bem, tem N formas de se capturar um dado em campo. Você pode ter drone, um coletor de dados, um portal RFD, beacon, sensores para pegar umidade do solo, para pegar nível de alcalinidade, enfim. A gente está muito familiarizado com essa questão dos dispositivos, porque isso é o que está no nosso DNA, né? De prospecção de parceiros dentro e fora do Brasil e de inovação. Tem uma questão que é a conectividade, né? Como é que você conecta essa informação com um sistema de gestão, e aí passa de novo ou por uma rede Wi-Fi, ou por uma rede da operadora, ou por Sigfox, LoRa, enfim, redes que estão aí para conectar o dado capturado com o sistema de gestão. Hoje a gente vê que algumas empresas já têm parcerias firmadas ou firmando com grandes operadores de telefonia para cobrir grandes fazendas e ter ali uma grande rede onde todos possam se beneficiar. Outras comprando redes proprietárias, investindo em rede Wi-Fi para ter controle total sobre o que está rodando embaixo dessa rede. Mas o fato é, processo, tecnologia e pessoas são os 3 pilares que a gente vê que acabam norteando qualquer projeto que a gente acabe participando. Aqueles ganhos de produtividade, eficiência operacional, aumento de vendas, que são ganhos que todos os segmentos buscam com algum nível de automação, aumentou o grau de complexidade porque hoje a gente se depara, e no agronegócio também muito, né, pelo que a gente tem observado, com novas exigências dos clientes, com modelos de negócios distintos e com uma sobreposição de tecnologia muito grande. Então, é uma ciência hoje você definir, dentro da maturidade tecnológica do cliente, que tipo de tecnologia que é mais aderente para aquele tipo de situação, olhando o médio prazo, né? Olhando preservação de investimento. Isso é uma coisa que a gente observa muito e, de novo, tem uma oferta muito grande. Quando a gente olha o agronegócio em si, o ecossistema ele é complexo e tem as suas particularidades dependendo do tipo de cultura, do tipo de negócio dentro do agronegócio. Então, o ecossistema é muito grande. Você tem produtor, fornecedor, cooperativa, engenheiro agrônomo, enfim, fabricantes de máquinas e equipamentos. De uma certa forma, cada uma dessas caixinhas reflete na outra, mesmo que não tenha uma interdependência total entre elas, mas acaba tendo um reflexo no todo. E o que a gente olha dentro da Cial, do ponto de vista de automação, né, é de capturar esse dado, disponibilizar para todos esses elos da cadeia poderem se beneficiar de alguma maneira. Com os conectores, com os dispositivos em campos, com os sensores, com a camada de aplicação, que o Assu comentou bem também, né, de dar visibilidade do processo e de disponibilizar essas informações para que o negócio acabe se beneficiando no bottom line. Eu acho que basicamente é isso. Oferta de hardware não digo que é relativamente tranquilo, mas tem uma grande oferta de dispositivos e com sobreposição de tecnologias. Essa plataforma que conecte tudo é algo para se olhar,
mas acho que processo, tecnologia e as pessoas é a grande chave, é o grande segredo para esse negócio todo dar certo no final. Muito bem. Wagner, conta pra gente como você enxerga toda essa questão de tecnologia dentro do agrobusiness. Não estou te ouvindo, acho que está no mute. Primeiramente, incrível aí as informações que o Otávio trouxe, né? A gente, obviamente, tem noção do tamanho que é esse negócio, a importância que é esse negócio para o Brasil. E toda vez que a gente vê os dados ou que a gente se atualiza dos dados, fica impressionado, né? Do quanto que ele mantém um equilíbrio econômico do nosso país. E o quanto que ainda está na crescente, né? Quando você vê os números que a gente viu hoje, o que hoje a gente já faz com 40% da capacidade, de predisposição de capacidade, né? Imagina se isso daí aumentar 10, 20%, o quanto que a gente vai conseguir se destacar ainda mais no mundo, na importância que isso tem para o Brasil e para o mundo, eu diria. E quando a gente olha tudo isso, né, essa capacidade de crescer, ou uma coisa que o Santana falou agora, à medida que esse negócio começa a cruzar fronteiras, você tem outro tipo de concorrente, outro tipo de necessidade, outro tipo de exigência, né? Por isso que a gente ouve falar muito de um termo que a gente primeiramente viu ele nascer em outros segmentos, que é a transformação digital, né? O campo também está vivendo uma transformação digital, né? O campo também era um dos grandes requisitantes do uso de tecnologia, que vem numa crescente, eu diria até maior do que nos outros segmentos, e que está se transformando, né? A tecnologia, ela passa também a ter, dentro desse processo todo, um papel muito importante para o sucesso do negócio. Então, e aí quando a gente entra para falar sobre isso, se depara nos desafios que a Su falou e que o Santana falou, que, nossa, mas são tantos sensores, são tantas informações, elas já existem faz tempo, mas ninguém coloca essa bola no chão para realmente olhar esses dados e fazerem que esses dados gerem resultados ou tragam benefícios reais para o negócio. E esse é o grande desafio, né? Quando a gente começou a olhar isso, né? Como conectar tudo isso, como disponibilizar, como criar, como gerar os insights, e por isso que não existe, eu acho que, uma caixinha falando, olha, essa solução ela vai atender a todo e qualquer agropecuarista ou a todo qualquer produtor, né? Porque cada um vai ter a sua demanda. E a gente, como integrador, e com o auxílio do IASU, que coloca essa bola no chão de informação, acho que a gente está no caminho certo, tá? Quando a gente, né, só para completar, uma outra coisa que é importante quando a gente fala de tecnologia no agrobusiness, né? Só reforçando o que eu falei, eu acho que ela passa a ter um papel muito importante à medida que a gente aumente ainda mais a nossa escala e que passe a cruzar fronteiras maiores do que nós já temos, com concorrentes mais agressivos e mais rigorosos, né? Então, a tecnologia ela vem para te deixar jogar esse jogo, né? Também. E ela não pode ser algo muito complexo, né? A gente tem uma experiência de tecnologia de mais de 30 anos, e a gente, né, complementando o que o Santana falou, pessoas, processos e tecnologia, mas também tem uma outra coisa que é, olha, entenda onde você quer chegar, em quanto tempo e vamos passo a passo, né? Tem coisas talvez são muito imediatas que a tecnologia pode trazer, que resolvam os 80% do teu negócio e que são simples de implementar, então siga nesse rumo, né? E vá crescendo à medida que você tenha o aculturamento, a mudança de change management da sua empresa, e aí você vai crescendo. Então, para completar o que eu ia falar tecnologia. E não é porque eu sou de tecnologia, não estou aqui vendendo meu peixe, mas é porque eu tenho plena consciência que nesse negócio, assim como qualquer outro, não tem como desvincular a tecnologia
do sucesso do negócio. O mundo se transformou, né? Essa transformação digital, ela acontece em todos os lugares, no agrobusiness também, acontece nas nossas casas, né? Com as pessoas que vivem com a gente, que estão se transformando digitalmente. Então, não tem como, é um caminho sem volta. Siga dentro de um plano passo a passo, né? Não complique as coisas. Tem solução para qualquer necessidade. O Santana falou de sensores. Hoje em dia, tem dos mais baratos aos mais caros, com alto ou baixo impacto. Então, crie esse plano de uma forma coerente. Se preocupe com a informação. No final, a tecnologia é o meio, mas o que a gente busca é a informação, é a inteligência do negócio, é fazer com que os dados realmente nos deem respostas ou nos encaminhem da forma mais correta e rápida no objetivo do benefício. Então, é isso. Acho que tecnologia, nesse sentido, vai ter uma aderência, e tem uma aderência já, mas vai ter uma aderência e uma participação ainda mais importante do que a gente possa imaginar olhando o cenário atual. Wagner, só um complemento, só um adendo bem rapidinho. Essa questão da digitalização começou com a gente como consumidor, né? Quando você vê o Brasil com muito mais celulares do que a população tem hoje no país, comprando no supermercado, comprando e retirando, fazendo pesquisa de preço, a gente quer isso refletindo também nos nossos negócios. Nós, dentro da Cial, né, e a Sulco e Mai, e os nossos clientes também. Então, hoje, um cliente, entre comprar um coletor de dados para uma operação simples de depósito, com teclado Windows ou Android com teclado touchscreen, ele vai para a segunda opção, que é muito mais amigável, é muito mais fácil, é mais barato, não vai dar dor de cabeça. Então, acho que isso acaba refletindo em todos os segmentos, né? Pode. Essa demanda para uma solução mais exclusiva de agronegócio. E à medida que os equipamentos, né, vêm com tecnologia embarcada, ele já praticamente condiciona ou incentiva ou quase que obriga, né, o usuário dele, o proprietário dele, a buscar tecnologia para aproveitar essa tecnologia embarcada, buscar soluções para aproveitar essa tecnologia que vem embarcada, né? Os produtores que nós conversamos aí nos últimos meses, enquanto a gente está modelando soluções, todos eles relataram isso. Falaram, olha, eu fiz aquisições aqui de equipamentos nos últimos anos, máquinas e tudo, que tem conexão, mas a minha fazenda não tem cobertura e eu não coloco cobertura porque eu não sei o que fazer se eu colocar cobertura, né? Pois é. É um problema que está voltando para as empresas, porque eu vi muito produtor falando exatamente isso, falando assim, olha, eu vou pedir para não vir nada na minha máquina, eu quero ela seca. Não tem como mais, né? Porque, mesmo quando o cara tem conexão, ele não tem, às vezes, essa solução final da empresa, ele não tem a capacitação, né, para ele, para os colaboradores dele, para poder usar, tirar o benefício ali, o valor disso. Então, é interessante ver produtor bravo querendo que não venha aquela tecnologia, porque ele não quer pagar por um negócio que ele usa. É igual a gente querer comprar um carro sem ar-condicionado hoje, né? Agora, olha, eu quero um sedã de luxo, mas não precisa vir ar-condicionado porque eu sinto frio e tal. Não tem essa opção, né? Fazendo assim, uma analogia assim, com a nossa vida, né? Eu lembro há uns anos atrás, 10, 12 anos atrás, assim que saiu a televisão com internet, eu fiz questão, queimou a televisão na casa, eu fiz questão de comprar uma televisão com internet. Era muito mais caro porque estava acabando de lançar, mas eu fiz questão de escolher uma televisão com internet. Passaram uns 12 anos, 13, a minha televisão queimou de novo. E eu prestei atenção quando eu fui comprar uma nova que você não tem mais a opção de comprar a televisão sem internet. Não existe mais nenhuma televisão no mercado que não seja Smart TV. Né? E uma vez que você compra, passa um tempinho, você tem uma assinatura da Netflix, da Amazon Prime, você passa a assistir o YouTube e tal. Então, a partir do momento que a tecnologia está à disposição, seja nós como consumidores, ou seja empresas e negócios, ou o próprio produtor, ela fica ali à disposição. Você não vai me usar, né? Eu estou aqui, você pagou por mim, eu posso trazer uma tremenda vantagem, você vai ficar aí sem, né, procurando fita na locadora, tá? Netflix lá na tua televisão. Então, eu acho que com os equipamentos é a mesma coisa. Daqui a pouco não tem mais como o produtor escolher não vir uma determinada tecnologia, porque ela já faz parte do produto em si, né? Não é um opcional. Uma coisa interessante, a Cial,
das partes que a gente entrega é a infraestrutura de cobertura em campo, tá? A gente já tem algumas fazendas com cobertura, porque a nossa premissa não adianta eu coletar os dados se eu não fazer eles chegarem de forma em tempo real para que alguém tome as decisões. Então, você tem que trafegar essa informação. A gente tem, quando eu olho há 5 ou 6 anos atrás, uma localidade que a gente fez, que a gente iluminou, né, que a gente chama, a gente cobriu ela com Wi-Fi, e uma hoje, né, de 1 mês atrás, primeiro, muito menos equipamentos são necessários, porque mudou a capacidade de equipamento, e o investimento, se a gente falar numa moeda estável como o dólar, o investimento daquela situação há 5 anos e agora reduziu em quase 50%. Em 5 anos, né? 50%, em alguns casos, 60%. Né? E olha que tem de tudo, né? A gente tem até cobertura satelital, tal, que também hoje reduziu. Então, não tem desculpa, não sei quem que falou aí, não tem desculpa. A tecnologia está aí, os dados estão aí, vamos pôr no papel e fazer acontecer. Né, e está cada vez mais barato, né, trazer dados. O que o produtor às vezes não sabe é o que fazer com os dados. É nessa etapa que a gente ajuda, né? Mas está cada vez mais barato trazer dados à tona. À vontade, Otávio. A gente fez uma pesquisa aqui que está para ser publicada em alguns dias, né? Falamos com quase 130 provedores locais do Mato Grosso, quer dizer, enfim, a gente está aqui, né, no mato. 130 provedores de internet aqui do estado, temos 141 municípios, então, boa parte deles espalhada em vários municípios, e mais de 2/3 deles oferecem soluções de conexão, né? A maioria via rádio, mas alguns também, levando fibra já e às vezes satélite, até as fazendas, e aí conseguindo também já distribuir isso via Wi-Fi. Então, quer dizer, vamos lá, já tem gente conseguindo que está aqui, uma empresa relativamente pequena, fazendo isso. Né? E é uma coisa que tá acessível, tá fácil, né? Lógico que aí um trabalho muito mais robusto, de conectar as máquinas, de colocar sensores, de criar uma rede mais eficiente, né? Que eu acredito que é o que a CIEL faz, aí já não, aí já esse pessoal já colocou isso tipo ali na prateleira. Imagino que vocês façam isso de forma muito mais personalizada e eficiente. Mas isso... Mas acessível também, né? Mas também acessível. Isso, mais acessível, né? Tá fácil. Então, para o cara que quer se conectar com o mundo, a gente tem solução com certeza, né? E é isso que a gente está vendo. A gente está realmente na fase do IoT. Então, o IoT realmente hoje já tomou uma proporção gigantesca. A gente tem sensor em todo lugar. E o desafio é esse, que é o da revolução da inteligência artificial, né? Então, hoje a gente está próximo, talvez, de substituir algumas atividades muito específicas aí, né? Então, a inteligência, às vezes, conseguindo ir lá e identificar uma praga, conseguindo ir lá e executar uma etapa de um processo. E na hora que a gente conseguir de fato, passar para essa visão geral, né, para a perspectiva de manejo, que é extremamente desafiante na agricultura. Né? Então, você pega, por exemplo, um tipo de processo que ele chama na agricultura, que é o manejo integrado de pragas. O manejo integrado de pragas é um sistema de produção onde você justamente vai controlando o nível de dano que os insetos vão realizar na sua lavoura, não só os insetos, mas as doenças e as plantas daninhas, né? E usar a própria natureza para poder, às vezes, combater eles com inimigos naturais, fungos, outros insetos e assim por diante, né? E combinar aplicações de produtos que às vezes não vão tirar, né, matar o inimigo, etc. e tal. E tudo isso num ambiente natural,
que você tem onde a mudança da temperatura, da umidade, a condição das chuvas e tudo mais altera muito o ciclo das plantas e das pragas, né? Então, ali você começa a ter uma seca, uma praga começa a se desenvolver mais, a outra menos, o inimigo se comporta diferente. Você tem uma gestão operacional muito complexa, porque se você não consegue, às vezes, executar uma atividade hoje, amanhã chove, o teu cronograma, teu planejamento muda tudo. Se você toma uma atitude agora diferente no lugar, você pode alterar todo o teu cronograma de execução. Então, quando a inteligência artificial, né, conseguir substituir essa parte que é empírica hoje, né, que está na cabeça dos produtores, aí a gente vai ter uma mudança gigantesca na produção agrícola. Realmente vai ser o que a gente fala de game changing. Assim, a gente vai para um outro patamar, a gente vai viver uma nova era de produção. Né? Mas até lá tem muita coisa, muito chão, né? Muita coisa legal que tem que ser feita para poder ser combinado e realmente ter essa aplicação. E eu acho que é o caminho mais fácil, porque hoje o que a gente vê, vocês falando de processo é algo fundamental. A gente tem hoje a apresentação das soluções, às vezes pela tecnologia e não pelo processo. Então, o que um produtor vai querer comprar? Uma solução de uma startup que se vende como uma startup de IoT, de Big Data, ou de blockchain, ou de qualquer coisa assim. O cara nem entende o que é aquilo. Então, a startup tem que se vender como parte do processo ali, e o produtor também tem que, hoje, sem uma situação de inteligência artificial nesse nível, o produtor ele acaba tendo que ser um baita analista de dados. E não infelizmente, a gente não tem esse nível de profissionalização, não tem esse nível de gestão, né, para que o produtor realmente comece a tomar decisão, contratar serviços e assim por diante, e executar atividades ali no dia a dia, baseado em análise. Quando o cara consegue isso, o cara realmente é muito diferenciado. É lógico agora nós já temos um aí, ó. A solução tem que vir com consultoria, né? A consultoria tem que fazer parte do pacote para introduzir o produtor nesse ambiente, né? Sim. São os caras que estão ganhando o mercado hoje. Meu Deus, desculpa a confusão aqui. É isso. Então, a gente viu recentemente, por exemplo, sobre a Infitec sendo investida pelo grupo ali da família do Magalu. Por quê? Por que eles estão avançando tanto? Porque eles fazem isso, eles colocam a solução do clima, conectam as máquinas, usam as informações, fazem os mapas de produtividade e vêm com a consultoria ali do que fazer. Então, os caras que estão despontando são esses mesmo, que vêm com a consultoria. Então, você matou, porque o produtor, para formar um produtor nesse nível é demorado mesmo e é mais fácil. A outra coisa é a seguinte, você tocou num ponto interessante, que falando que a inteligência artificial, quando ela chegar no ponto de substituir esse fator empírico aí do produtor, na verdade, isso tem um custo muito alto, né? Assim, você desenvolver uma solução de inteligência, um algoritmo, um conjunto de algoritmos, a ponto de substituir a capacidade humana, é um negócio muito, muito caro. Né? Por isso que o veículo autônomo, por exemplo, é muito caro. Né? Tem a solução do semi-autônomo, mas o autônomo ainda é um negócio que assusta, né? Mas eu sou da corrente dos que pensam que a solução ela tem que ser complementar. Né? Aquele conceito do centauro, né? Quer dizer, aquela figura lendária do guerreiro que era metade homem, metade cavalo, e era um guerreiro formidável. Né? Então, no campo da inteligência artificial, tem que ser algo parecido. Né? Assim, o tomador de decisão, o gestor, ele tem que usar das potencialidades dos algoritmos, das análises, da ciência de dados, para potencializar a tomada de decisão dele, para tornar a tomada de decisão dele mais rápida, mais precisa, mais personalizada ali por área, por tudo que seja, por produto e tal, mas tornar a tomada de decisão dele mais, né, potencializar a tomada de decisão dele, e não, no primeiro momento, substituir a tomada de decisão por um algoritmo. Eu acho que tem momentos e soluções, né, que tem que realmente
fazer perguntas, né? Mas tem momentos que, principalmente na agricultura, na época da safra, é uma operação de guerra. Então, uma operação de guerra ali, cara, o cara para parar para pensar, tem que ser algo que realmente valha muito a pena. E a maioria das coisas tem que ser muito rápida, né? A decisão tem que ser interessante. Agora, o que eu queria colocar aqui, hoje cedo eu estava mediando um painel no evento chamado Agrotic, né? E com participantes de cooperativas, lá da Copavel, em Cascavel, também da Coplacana, um representante do CNA, do Instituto CNA. E o que eu achei bem interessante, a discussão acabou indo muito para as novas gerações. Então, a gente tem uma esperança muito legal também, as novas gerações vêm com uma bagagem diferente, já vêm com boa parte daqueles valores digitais, né? Por exemplo, de ter essa preocupação de melhorar de forma mais contínua os processos. Esse eu acho que seria o segundo na ordem. O primeiro, com certeza, é o compartilhar informação. São gerações aí que vêm uma facilidade e compartilham a informação de uma forma muito mais fácil e rápida, e isso acaba sendo bom, né, para aprender. Já nasceram no mundo compartilhado, né? Isso. E a visão, essa visão aí que é o último nível, né, que é pensar as coisas de forma mais personalizada, na perspectiva de uma startup, é ir lá e olhar o cliente dele e desenhar a solução específica, né, para aquela situação. E na perspectiva de um produtor, é olhar um talhão como algo único, né, fazenda, então, né, fazenda dele como algo único, diferente da dos vizinhos, né, e não tentar copiar as coisas ao pé da letra. Então, isso é algo que já vem mudando nas novas gerações, né? É lógico que não na velocidade que a gente gostaria, mas vai ajudar muito no desenvolvimento da inteligência artificial, que um dia vai deixar a gente na praia só olhando o que está acontecendo, né? Bom ponto. Gente, papo tá bom, mas a gente está chegando no final. E antes da gente finalizar aqui, eu vou puxar uma última pergunta para o Santana, que eu acho que vale a pena a gente comentar. Com relação à adesão, esse tipo de solução de IoT, inteligência artificial, cabe para todos do setor ou só para os gigantes? Fala um pouquinho sobre isso e aí a gente já vai para o final. Santana, por favor. Tá no mute, Santana. Desculpa. Então, cabe para qualquer porte de empresa. Agora, quando a gente olha o nível de cima, por que cabe para qualquer tipo de empresa? Porque os dois primeiros níveis, a captura do dado e a plataforma para disponibilizar esse dado para o nível de cima, isso a gente já tem muito bem consolidado. Quando você vai para a inteligência artificial, e aí entra dentro disso que o Yasu comentou, de ter os números, de ter os dados, de fazer um trabalho personalizado, aí talvez se restrinja um pouco mais a alguns grandes players, a menos que tenham necessidades comuns de pequenos players desse negócio e que deem massa crítica para fazer esse desenvolvimento olhando o todo. Não sei se eu fui claro. Acho que sim. Alguém quer complementar alguma coisa nesse sentido? Eu acho até, Santana, só fazendo um adendo, Por favor. eu acho até que talvez as soluções nem se restringissem somente aos grandes players, né? Mas, obviamente, assim, não são ganhos que justificam o investimento do pequeno, né? Do pequeno produtor. Mas eu acho que cada dia mais as soluções se tornam mais abrangentes para diferentes pontos. Eu acho que quando tiver um empacotamento da solução, aí a coisa é barata. As soluções, os sensores, as plataformas e tudo mais, elas são meio, né? Então, como toda atividade meio, ela acaba sendo muito impactada pela escala de produção. Quanto maior a escala, menor é esse custo. O bom é que hoje está ficando tudo muito barato, que foi algo que foi colocado, enfim, os sensores estão ficando cada vez mais baratos. E aí, nessa perspectiva, mesmo barato, né, o pequeno produtor, o que é fundamental é olhar a capitalização dele. Um cara que está pouco capitalizado não tem como investir em P&D, né? Vou falar assim, em construção de soluções que tem um risco de
funcional ou não, onde existe uma incerteza, né? Então, esse é o desafio aí também, né? A gente, quando tem um nível de setor pouco capitalizado, a gente precisa do apoio público, porque o agricultor ali pequeno não consegue realmente arriscar, não pode, né? Faz sentido. Excelente. Bom, pessoal, as perguntas a gente vai deixar para responder por e-mail. Então, eu vou mandar um e-mail para quem assistiu aqui e aí vou disponibilizar todos os nossos canais para que a gente possa interagir. Caso você queira fazer alguma pergunta, algum contato, a gente responde diretamente para vocês. Quero agradecer a presença de todos. Otávio, super obrigada. Yasu, obrigada mais uma vez. Santana, Wagner, obrigada a vocês. A gente vai mandar a gravação desse webinar para todo mundo, dessa live, e a gente se vê no próximo evento da CEL, ok? Obrigada a todos. E uma boa noite. Pessoal, obrigado, Otávio. Abraço, tchau. Obrigado. Tchau, valeu, tchau, tchau. Valeu.